Meus irmãos, bom dia, é um prazer estar com vocês no dia do Senhor, mesmo que virtualmente, não é o ideal, é óbvio, mas Deus nos tem dado graça através de ferramentas que nos permitam comunicar-nos nesses dias de afastamento social. Graças a Deus por isso, isso diminui, segundo a bênção dele, a nossa saudade de certa forma. A gente espera que esse dia, o dia do Senhor, hoje, mesmo virtualmente, irmãos, nós possamos nos reunir em um só espírito para adorarmos a Deus e prestarmos culto a Ele. Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado certa esperança nesses tempos de incertezas. Bendito seja o seu santo nome. Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia, começando então nossa adoração a Deus nesta manhã, no Salmo de número 46. Abra sua Bíblia então, irmãos, no Salmo de número 46. Salmo dos filhos de Corá, esse é um dos salmos dos filhos de Corá. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem em casa atentamente a leitura que nós faremos desse salmo, iniciando o nosso culto de adoração a Deus. Veja que poderoso essa palavra de Deus para a igreja. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus, irmãos, esse mesmo Deus que promove assolações na terra, é o Deus que está conosco, é o Deus que guarda o seu povo. Nós vamos então adorar a Deus, e você está com o seu inário também aí na sua casa, meu irmão querido. Abra então o seu inário no hino de número 147, 147. Nós vamos cantar ao Senhor este hino, adorando ao Senhor, que é de fato a nossa segurança neste mundo tão tribulado, onde muitas vezes nossa paz é ameaçada de ser perturbada, mas Cristo Jesus é vitorioso e Ele tem nos guardado segundo o seu poder. Vamos cantar então o hino de número 147, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos julgam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem na graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Vamos orar a Deus, irmãos? Feche os seus olhos na sua casa, nós aqui também fecharemos nossos olhos e oraremos a Deus, louvando ao Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Ó Deus santo e bendito, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por quem Tu és, ó Deus. O Senhor é soberano Deus, poderoso, Rei de tudo e de todos. Aquele que está sentado, ó Deus, nas alturas. No trono está sentado o Senhor. E do Teu trono, nas alturas celestiais, governa todas as coisas que se passam, ó Deus, na terra. Senhor, nós vimos em Tua palavra que o Senhor é aquele que faz assolações na terra. Ó Deus, o momento que nós estamos vivendo, vem do Teu decreto e do Teu poder. E o Senhor sabe o porquê estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, enviaste Teu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós e ressuscitar para a nossa justificação. Este Jesus, que veio morrer por nós e ressuscitou dos mortos, está agora sentado à destra da Tua direita, ó Deus. E assim o Senhor lhe concedeu poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Portanto, ó Deus, ainda que neste mundo nós havemos de passar algum pesar, ó Deus, e ainda que o contexto seja de insegurança, o Senhor Jesus Cristo é vencedor. Ó Deus, nada lhe escapa do governo, portanto nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e o mundo se abale, certamente o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua soberania, pelo Teu reino sem fim, pela maneira pela qual, ó Deus, o Senhor dirige todas as coisas. E nós então Te glorificamos, Te adoramos, Te exaltamos e confiamos em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora a um momento de confissão a Deus dos nossos pecados, e para isso nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 18, para lermos o versículo 4. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, verso 4. Os irmãos abram a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 4. Veja só o que diz a palavra de Deus por meio do profeta. O Senhor diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Meus irmãos, nós estamos passando esse momento em que nós ficamos, às vezes, muito preocupados com a nossa vida aqui na Terra. Mas se há algo que deve nos preocupar ainda mais do que a nossa vida aqui na Terra, é a nossa vida eterna. Nós muito temos nos preocupado com o nosso corpo, os males que a virose pode causar na nossa saúde, no nosso corpo. Mas nós devemos nos preocupar, antes de tudo, com a nossa alma e em pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas, meus irmãos, se nós vivemos em Cristo, crendo nele, confessando os nossos pecados, ainda que nós morramos, nós viveremos eternamente. Então veja, há um mal pior do que qualquer enfermidade que nós possamos passar
nesta terra ou experimentar neste mundo é o pecado contra Deus. O pecado contra Deus, a sentença certa do próprio Deus contra ele é que a alma que pecar, a vida que viver em pecado, essa está condenada para sempre. Portanto, irmãos, nós devemos, acima de tudo, temer pecar contra Deus. Por isso, nós vamos cantar o hino de número 74, confessando os nossos pecados ao Senhor. Hino de número 74. Confessemos os nossos pecados, aquele que tem poder para nos purificar de toda injustiça, perdoando-nos os nossos pecados e livrando a nossa alma da morte. Cantemos o hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Vamos, meus irmãos, mais uma vez orarmos ao Senhor, uma oração de confissão a Deus dos nossos pecados, esperando nele o arrependimento, o perdão, segundo a sua graça. Vamos então orar. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nós agora nos dirigimos ao Senhor por meio da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, para, ó Deus, confessar nossos pecados. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, a nossa insegurança, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, o nosso temor, ó Deus, muitas vezes diante das circunstâncias, em não confiar no Senhor, em não nos tornar conscientes de que, apesar dos pesares, o Senhor está no trono, o Senhor reina eternamente. Por isso, ó Deus, nós deveríamos, de fato, viver tranquilos, serenos, calmos e transmitir, ó Deus, tranquilidade, serenidade, graça e paz àqueles que nos ouvem. Ó Deus, perdoa quando nós entramos, ó Deus, no curso deste mundo e agimos como pessoas que não possuem o Senhor aqui. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, faz-nos temer o pecado mais do que qualquer outra coisa. Mais do que uma enfermidade, uma virose. Ó Deus, que nós fujamos do pecado. Que nós passemos longe, nos distanciemos do pecado, ó Deus. Porque a alma que pecar, morrerá. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, portanto. Dá-nos a graça de odiarmos os pecados. Dá-nos a graça de não só odiá-los, mas vencê-los pelo Teu poder. Perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia
em Mateus 6 para o momento a Deus de gratidão, porque Deus tem nos sustentado a vida. Veja lá em Mateus 6, o que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz. Mateus capítulo 6, do versículo 31 até o versículo 34, você abra também novamente a sua Bíblia em casa. Mateus 6, de 31 a 34, irmãos. Mateus 6, de 31 a 34. Veja então o que diz esse texto. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, quanto esta palavra nos fala, nesse nosso, já nos falaria em qualquer outro contexto, e quanto mais agora no contexto que nós estamos vivendo. Jesus Cristo aqui nos dá uma ordem, não vos inquieteis. Portanto, inquietar-se é pecado. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, não vos inquieteis, não andeis inquietos. E não vos inquieteis com o quê? Com o que haveremos de comer, com o que se há de haver de comer, ou beber, ou com o que se vestir. Porque Jesus disse que os gentios, aqueles que não possuem a Deus, aqueles que não pertencem a Deus, é que se preocupam com essas coisas. Meus irmãos, nós temos aí visto alguns vídeos durante essa semana das pessoas no supermercado, não? Parecendo o fim do mundo. E a palavra é precisa. É os gentios que se preocupam com essas coisas. Os gentios, eles entram em desespero achando que, de fato, chegou o fim do mundo, que não há ninguém por eles. Mas nós cremos num Pai Celestial que zela por nós. Que do céu não só vê, como entende e intervém com relação às nossas necessidades. Portanto, amados irmãos, nós devemos buscar antes o reino de Deus, ou seja, a glória de Deus, a sua vontade como Rei em nosso coração de súditos, e buscar a sua justiça, ou seja, fazer aquilo que é correto enquanto nós estamos nesta terra. E as coisas que nós necessitamos, as coisas das quais nós precisamos, Deus nos acrescentará. Deus cuidará de nós, Ele velará por nós. Portanto, Jesus conclui, irmãos, dizendo que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. O nosso governo prevê um período até final de agosto, setembro, de fato de atitudes e demandas que nos coloquem em limitações, mas nós não sabemos. Deus pode mudar tudo amanhã. O aparecimento de um remédio, a descoberta da cura. O que o Senhor pode fazer? Ele pode fazer todas as coisas. O futuro, irmãos, o amanhã pertence a Deus. Vivamos o hoje, o presente, confiados de que amanhã Deus estará lá, que a Deus pertence o amanhã. Ele governa o presente e o futuro, como governou o passado. Deus governa todas as coisas, em todos os tempos. Portanto, irmãos, não nos inquietemos. Sejamos gratos a Deus. Ele suprirá o pão nosso de cada dia. Ele não permitirá que nada do que é necessário nos falte. Confiemos em Deus. Façamos o bem. Busquemos o seu reino e a sua justiça. Ele tem cuidado e cuidará de nós. O hino de número 16 fala sobre esta confiança. Essa confiança ativa no Senhor. Hino de número 16, abra o seu inário neste hino para que nós cantemos juntos o hino de número 16, louvando a Deus em gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós e tendo nele esperança que nos conduzirá a cada dia no santo caminho e em sua graça. Hino de número 16.
Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa por fia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Meus irmãos, nós não podemos nesse momento recolher nossos dízimos e ofertas aqui na igreja, por um motivo claro e óbvio. Mas você não deve parar de dizimar e ofertar. Ainda que nós vivamos esse momento de reclusão, a igreja ainda tem seus compromissos. A obra do Senhor tem suas demandas, mensalmente. Portanto, meu querido, você deve continuar ofertando e dizimando, não só por isso, pelas demandas e necessidades da igreja, mas em adoração, cumprindo a ordem de Cristo, confiando ao Senhor a sua vida. Ele cuidará, como nós vimos, de cada um de nós. Portanto, não deixe de ofertar e dizimar. Se você puder fazer um depósito, faça. Se você não pode sair daquele grupo de risco, você faça a transferência bancária. Os dados da transferência bancária estão sendo colocados frequentemente no nosso grupo do WhatsApp da igreja e também do Clube do Livro. Então, portanto, meu irmão, não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Ele muito te abençoará. Ele jamais permitirá que nada falte ao seu povo. Vamos louvá-lo também com nossos dízimos e ofertas assim. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus o cuidado dele por nós. Ó Deus santo e bendito, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, não temeremos, Senhor, como nós vimos, ainda que a terra se abale e o seio dos mares se transtorne. Nós cremos que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza. Portanto, ó Pai, dá-nos um coração grato, mesmo nesses momentos de escassez, de dificuldade, de limitações. Ó Pai, que o Senhor seja louvado através do depósito dos nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, sustenta a obra do Senhor que continua. O Senhor tem nos dado ferramentas, Pai, para que a adoração ao Senhor não pare. Portanto, ó Deus, nós muito te louvamos o nome e te engrandecemos. Abençoa as pessoas, ó Deus, que têm, Pai, passam pelo risco de ficarem, ó Deus, limitadas dos seus recursos neste período. Ó Deus santo e bendito, Senhor do ouro e da prata, que nada falte ao teu povo, ó Deus. Que o Senhor do céu intervenha e guarde o seu povo, dando a eles, a cada um de nós, todos os recursos necessários, ó Deus, para este tempo de escassez, Pai. Ó Deus, nos abençoe assim. Em nome de Cristo nós oramos, confiados em Ti sempre, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos então à mensagem da parte de Deus nesta manhã e nós vamos voltar ao Evangelho de Lucas. Nós vamos parar com Lucas, não, Deus tem nos permitido então cultuar a Ele aos domingos pela manhã e nós vamos voltar então à nossa exposição do Evangelho de Lucas, naqueles últimos dias da narrativa de Lucas, que antecipam a entrega de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz pelo seu povo, que certamente nos inclui nós que cremos nele. Então vamos a Lucas, capítulo de número 23, irmãos. Abra sua Bíblia então, em Lucas, capítulo de número 23. Nós faremos a leitura do versículo 8 até o versículo 12. Lucas, capítulo de número 23, de 8 a 12. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, nos é narrado o encontro de Jesus
com Herodes, ou seja, Jesus comparece naquele processo judicial, ainda que injusto, ainda que ilícito, porque Jesus nada tinha feito, crime algum havia praticado, como bem foi testemunhado até pelo próprio homem mau chamado Pilatos, dizendo que nenhum mal via nele. Mesmo assim, o processo continua, e Jesus agora, enviado por Pilatos a Herodes, sabendo que Jesus vinha da Galileia, então enviou Pilatos Jesus a Herodes, que era o tetrarca também, não só da Galileia como da Pérea, e agora Jesus comparece diante de Herodes para Herodes decidir ou não se aplicaria alguma condenação a Jesus ou não. Portanto, esse trecho de Lucas é um texto muito bendito, esse trecho, e é um texto singular de Lucas, porque só Lucas narra esse encontro de Jesus diante de Herodes. Nós só temos esse texto, essa perícope, essa narrativa aqui em Lucas. Então, veja, nós faremos a leitura da palavra de Deus, você acompanha em casa reverentemente, embora nós não estejamos presencialmente aqui no nosso lugar de reunião, mas nós estamos diante de Deus, então o culto deve ser reverente mesmo aí da casa dos irmãos. Portanto, vamos então ler de 8 a 12. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, ajuda-nos, Pai, na Tua palavra, no entender da Tua palavra, em conhecê-la perfeitamente, iluminando o nosso coração e a nossa mente através do Teu Santo Espírito, o mestre dos corações. E ajuda-nos, Pai, a expor a Tua palavra de maneira fiel. Ajuda nossos irmãos em casa agora, no culto que prestamos ao Senhor, e agora quando ouvimos a voz do Senhor, que nada os distraia, que eles estejam concentrados, ó Pai, para nós, juntamente com eles, tirarmos da Tua palavra as ricas, preciosas verdades, para o bem-estar da nossa alma. Em nome de Cristo nós oramos por isso, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus é levado então a Herodes. Como nós vimos e falamos aqui anteriormente, o processo continua, ainda que injusto. E Pilatos, querendo fugir da responsabilidade de julgar e condenar o inocente, como ele mesmo sabia que Jesus o era, envia então Jesus a Herodes, que era o tetrarca da Galileia e Pérea. Depois da morte de Herodes o Grande, pai deste Herodes aqui, chamado Herodes Antipas, o reino de Herodes o Grande foi dividido entre os seus filhos. E Herodes, este que nós temos diante de nós aqui no texto, Herodes Antipas, ficou com a Pérea e a Galileia. Os romanos, eles tendo invadido e dominado a região, aquela região da Palestina, eles permitiram, como nós vimos no domingo passado, que Herodes permanecesse ali, fingindo governar a Galileia e a Pérea. E assim Roma, de maneira bondosa, entre aspas, faz um movimento para aquele povo, o povo daquela região, a região de Canaã, dizendo que eles poderiam ficar ali com o seu rei, que era Herodes Antipas. E então, Herodes Antipas, nós sabemos e conhecemos um pouco da sua história. Herodes era um homem mau, um homem pecador, um homem que, depois de ter sido feito tetrarca da Galileia, da Pérea, daquelas regiões, ele vai visitar o seu irmão, um dos seus irmãos, chamado Herodes Filipe, e toma a esposa do seu irmão, entra em adultério com ela, a mulher que chamava-se Herodias, e então foge com a mulher do seu irmão, voltando para a região do seu reino, onde ele governava, e João Batista, os irmãos se lembram bem, é levantado por Deus para condenar, entre outras coisas, o adultério de
Herodes Antipas, dizendo a Herodes Antipas que não era lícito que ele possuísse a mulher do seu irmão. Por isso, e por outras coisas, Herodias, que estava em adultério com Herodes Antipas, quer a cabeça de João Batista. E Herodes, ainda que tendo grande afeto, a Bíblia diz, por João Batista, e respeitando João Batista, embora não lhe ouvisse as exortações, a Bíblia diz que João Batista exortava Herodes constantemente, mas Herodes nunca se arrependeu. Mas Herodes respeitava, sabe essa pessoa religiosa, que ela respeita as coisas de Deus, mas nunca muda a vida? Tem temor das coisas de Deus, respeita a religião, mas nunca muda a vida. Era este tipo de Herodes. E então Herodes, muito contrariado, mas tendo feito a promessa à filha de Herodias que havia dançado para ele, entrega a cabeça de João Batista numa bandeja. Depois, ele fica sabendo de Jesus. No início do Evangelho de João, a Bíblia diz que, no Evangelho de João, de Lucas, de Mateus e Marcos, a Bíblia diz que a fama de Jesus crescia por aquela região. E então Herodes, ele fica sabendo disso, sabedor disso, ele começa a ter medo, achando que esse Jesus é João Batista ressuscitado. E então ele começa a temer a Jesus. No Evangelho de Lucas diz, até mesmo, meus irmãos, que Herodes planejava, os evangelhos dizem isso, que Herodes planejava até mesmo matar Jesus, por medo de Jesus ser João Batista ressuscitado. E é daí que nós entendemos agora o texto de Lucas e a narrativa, que Herodes há muito queria ver Jesus, queria estar com Jesus, para que esta dúvida, esta superstição dele fosse resolvida. Bom, na providência divina chegou o momento, Jesus é levado até Herodes. E veja como esse encontro aconteceu, veja aí o versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Esse versículo nos diz muitas coisas, e nos ensina muitas coisas. A primeira é que Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou. A ideia aqui é que ele teria ficado profundamente satisfeito. Ou seja, aquilo que ele desejava que acontecesse já há um certo tempo, agora se concretiza. Jesus está diante dele. E é interessante que nós não devemos imaginar aqui que Herodes tem a alegria dos crentes ao ver Jesus. Longe disso. Na sequência do nosso trecho, da nossa perícope, vai dizer que ele passou a zombar de Jesus e a escarnecer dele. Alguém que tem alegria em Jesus, verdadeira alegria, jamais fará isso com o Senhor Jesus, jamais zombará daquele que é o Deus encarnado. Portanto, essa alegria aqui, irmãos, não deve ser entendida com a alegria que vem do Espírito Santo, aquela alegria que Jesus dá a todos aqueles que, crendo nele, o seguem. Aqui não, aqui a alegria é uma satisfação meio que sádica e uma satisfação meio que procurando ter a sua resposta do seu misticismo, ali agora tendo uma satisfação, um parecer exato de quem era aquele Jesus. Então a alegria aqui não tem a ver com a alegria do crente, ok? A alegria espiritual em Cristo, em sua palavra, em Deus Pai e no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é também alegria. Mas aqui não, aqui é apenas curiosidade de Herodes, para que ele soubesse então se Jesus é aquele temido João Batista ressuscitado ou não. Então a ideia é que ele fica empolgado com a presença de Jesus, mas isso passa longe de alegria espiritual. Mas veja só então, Herodes vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Isso nós já falamos sobre a curiosidade de Herodes Antipas acerca da pessoa de Jesus, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Talvez, meus irmãos, muito provavelmente Herodes imaginava estar diante de um certo tipo de mágico, alguém que estava ali para satisfazer as suas curiosidades. É verdade, irmãos, infelizmente, que muitos ainda procuram a Jesus Cristo com essa mesma intenção de Herodes. Há muitas igrejas hoje que abrem as portas, para que Jesus, como um mágico, como um gênio da lâmpada, resolva os problemas daqueles que se colocam diante dele. Lê do engano, Jesus não veio para isso. Mas Herodes, ele queria que Jesus fizesse algum sinal, talvez para entreter a corte dele,
ali reunida, talvez por mera curiosidade pagã, em ver se esse Jesus era tão poderoso. Veja como este Herodes, este homem mau, se comporta como o Senhor diante do Senhor de todo o universo. Mas o texto continua, veja o versículo 9, e de muitos modos o interrogava. Então a ideia aqui é que, a princípio, Herodes queria que Jesus fizesse algum sinal, mas o que o texto nos narra, nos dá a entender que nenhum sinal foi feito. E então, a partir daí, ele espera agora ter de Jesus alguma palavra. É mais ou menos o seguinte: olha, se você não vai fazer nenhum sinal ou não fará nenhum sinal entre nós, Herodes poderia estar ali pensando, então pelo menos que nos diga algo, que nos mostre desse ensino que você tem espalhado pelas regiões da Judéia e descendo ao sul até Jerusalém, da Galileia até a Judéia. E nos fale sobre isso, diga uma palavra. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, algo poderoso, tremendo. Veja só o versículo 9. Jesus, porém, nada lhe respondia. Meus irmãos, Jesus muitas vezes permaneceu calado. Jesus, como Senhor glorioso e sábio, sabia quando falar e quando não falar. E sabia mais, sabia a quem falar e a quem não falar. A Bíblia diz que Jesus, ele guardou o silêncio, até mesmo nesse processo que nós estamos estudando, essa narrativa sobre o julgamento de Jesus, ele guardou o silêncio diante de Caifás. Lá em Marcos 14 diz que ele guardou o silêncio, ele não abriu a sua boca. Diante de Pilatos, ele guardou o silêncio 2 vezes, na primeira vez que esteve diante de Pilatos, e na segunda vez, retornando de Herodes, ele volta a Pilatos, como nós veremos, ele guardou o silêncio. Agora, esse silêncio que Jesus guardou diante de Pilatos e diante do próprio Caifás, ele é intercalado por alguns testemunhos, alguns momentos de testemunho. Jesus se calava com relação a algumas perguntas de Caifás e Pilatos, mas outras, Jesus falava. Agora aqui, diante de Herodes, ele nada responde. Ele não diz uma palavra. E por que Jesus age assim aqui? É porque, irmãos, Jesus sabia, como sabe todas as coisas, que Herodes queria apenas brincar com ele. Herodes Antipas queria apenas se divertir com Jesus. E Jesus não estava disposto de forma alguma a entrar nesse tipo de brincadeira com Herodes. Herodes, meus irmãos, como nós falamos anteriormente, já havia sido advertido várias vezes por João Batista. A Bíblia diz isso em Marcos 6, versículo 20. Lá, Marcos nos diz que João Batista havia advertido, através da palavra de Deus, a Herodes muitas vezes. E Herodes nunca se importou. Sempre rejeitou a palavra de Deus dita pelos seus profetas. Herodes era um homem irresponsável, era um homem zombador. E Jesus, para esse tipo de homem, não tem uma palavra. Jesus, meus irmãos, não temia de forma alguma Herodes, como não temia nenhum homem. Mas, com relação a Herodes, recusou-se a perder tempo com uma pessoa tão perversa e frívola. Para Herodes, todo esse negócio de Jesus não passava de um grande circo. E Jesus não perderia sequer uma só palavra com um homem como Herodes. Mas se Jesus mantém silêncio, não é assim com os principais sacerdotes e escribas. Veja o versículo 10. Os principais sacerdotes e escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência. Se Jesus estava em silêncio, meus irmãos, certamente não era o mesmo que fazia os seus opositores. A pergunta que pode nos surgir é por que os principais sacerdotes e escribas haviam ido à presença de Herodes, que estava em Jerusalém naquele período, por conta da Páscoa, como vimos no domingo passado. Por que eles haviam ido ali? Certamente, irmãos, por conta de temerem que Herodes absolvesse a Jesus. Eles tinham medo de que Herodes olhasse a Jesus e, solta esse homem. Então, os principais sacerdotes e escribas estavam ali para garantir que Herodes não faria aquilo. Tanto que vocês percebem no texto que Herodes começa a tratar Jesus com certo desprezo.
E a intenção é, olha, deixa esse homem não passa de um tolo, liberta esse homem, não vou perder tempo. Só que os sacerdotes e escribas, como diz Lucas, estão ali presentes para veementemente acusar Jesus, para não permitir que Herodes, fazendo pressão sobre ele, libertasse Jesus. De certa forma, pelo decorrer do texto, a pressão funciona, porque Herodes vai enviar Jesus novamente a Pilatos. Ainda como nós veremos no texto, não reconhecendo mal nenhum em Jesus, Herodes não tem coragem de ir contra os principais sacerdotes e escribas e reencaminha Jesus a Pilatos. Mas vamos ver o versículo 11, o que diz antes de Herodes Antipas decidir enviar Jesus a Pilatos novamente. Olha o versículo 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou aqui a Jesus com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparapatoso e devolveu a Pilatos. Meus irmãos, Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo. Meus irmãos, não é à toa que Isaías profetizou acerca de Jesus que ele seria o homem de dores, que ele saberia o que é padecer, em todos os sentidos. Veja só, Jesus foi odiado pelos judeus, ele experimentou da indiferença de Pilatos, que lavou as mãos, e experimentou do desprezo e da zombaria de Herodes. Ódio, indiferença e zombaria. O Senhor Jesus experimentou todas essas coisas. Ele foi odiado, os homens dele não fizeram causa algum, e ele foi desprezado, por fim, foi zombado. Ele sabe o que é sofrer. É por isso que ele é poderoso para nos socorrer em todos os nossos sofrimentos. Porque de todas as formas ele padeceu. Ele experimentou todos os sofrimentos. Veja só, Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, zombando dele, fê-lo vestir de um manto aparapatoso. Um manto aparapatoso é a mesma coisa de um manto suntuoso, um manto que traz a ideia de riqueza, de poder humano, de dinheiro, de ostentação. A ideia aqui, meus irmãos, é que Herodes, certamente, possuía muitas vestes reais. Afinal, ele era um rei, ainda que de mentirinha, ainda que Roma estivesse sobre ele, mas ele ainda sendo um rei. Então, ele possuía lá o seu grande guarda-roupa, imaginemos, com as suas vestes reais. E ele, então, manda trazer uma das suas vestes suntuosas, para vestir Jesus com ela. Provavelmente uma veste que ele nem mais sequer usava, uma daquelas velhas. Ele então manda trazer e veste Jesus com ela, zombando de Jesus, uma vez que ele havia sido informado que Jesus se fazia rei dos judeus, ou havia anunciado ser o rei dos judeus. Portanto, agora ele escarnece de Jesus. Veja que Jesus já passou por escárnio já na mão dos guardas romanos, e os guardas do templo. Agora ele é objeto de zombaria dos guardas e de Herodes. Então, tendo zombado de Jesus, ele o devolve a Pilatos. Meus irmãos, a ideia aqui de zombaria, Lucas, ele deixa isso claro no texto, para nos lembrar dos profetas do Antigo Testamento que foram igualmente zombados e escarnecidos. Veja só o que diz, eu vou ler para os irmãos em 2 Crônicas, diz assim, na época do rei Ezequias, e o profeta dessa época é Jeremias, é um pouquinho antes do cativeiro babilônico, é um pouco antes. Então veja o que diz o texto: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Ou seja, Deus enviava mensageiros a Ezequias para o rei de Jerusalém não confiar em outras nações, mas confiar nele, o que Ezequias não fez. Ezequias tentou fazer aliança com outras nações, enganar a Babilônia, e Deus disse, olha, não faça isso. Então Deus mandava mensageiros a Ezequias para adverti-lo, e olha só o que diz o texto: Deus fez isso, mandava mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada, que era Jerusalém. Eles, porém, o rei e os seus súditos, zombavam de seus mensageiros. Veja o que está acontecendo com Jesus. Lá no Antigo Testamento, zombavam
os homens dos mensageiros que Deus os enviava, e desprezaram das palavras de Deus e dos seus profetas. A mesma coisa. A ideia de Lucas é mostrar que Cristo é um profeta verdadeiro, o maior profeta, que assim como os profetas do Antigo Testamento foram zombados pelos reis de Jerusalém, agora também Cristo está sendo zombado. A ideia de Lucas é mostrar que Cristo é o profeta de Deus. E rejeitar a Cristo é rejeitar o próprio Deus. Portanto, Lucas coloca essa narrativa para deixar clara a pessoa do profeta mor, que é Jesus Cristo. Que assim como os profetas do Antigo Testamento que prefiguravam a Cristo, assim o próprio Cristo é tratado com desprezo e zombaria por aqueles que deveriam ouvir a palavra de Deus saída da sua boca. Bom, o texto diz então que Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Agora veja o versículo 12 então para terminar o nosso texto. Naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. O texto de Lucas não nos diz por que eles se tornaram inimigos. Nos diz apenas que eles, há dias anteriores, eram inimigos um do outro. Mas naquele momento eles se tornaram amigos. Então vamos por parte. O que haveria, melhor dizendo, de ter colocado inimizade entre Herodes e entre Pilatos? Alguns estudiosos entendem, que talvez, pelo que está narrado no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 13, quando Pilatos mata alguns galileus. Lembra que nós vimos esse texto há um tempo atrás? Depois você vá a Lucas 13, lá diz que Pilatos havia ordenado a matança de homens galileus. E talvez Herodes visse isso como um afronto, uma vez que ele era governador da Galileia, ele vê nisto uma ingerência de Pilatos. E aí então talvez nesse momento eles dois comecem a entrar em atrito. Não só isso, mas também nós podemos entender que o fato de Pilatos ser o representante de Roma na Judéia, isso já causa um desconforto no próprio Herodes, porque ele já não manda em tudo já, que Roma está sobre ele ali. E tanto a Judéia como certamente a Samaria e Galileia não eram muito amigos de Roma. Então há aqui muitos motivos, nós citamos pelo menos 2, desta inimizade entre Herodes e Pilatos. Mas, para a surpresa, digamos assim, de todos, naquele momento em que Jesus está sendo julgado injustamente, eles se tornam amigos. E não é isso mesmo, irmãos? Não é verdade que quando inimigos históricos têm em certo momento um inimigo comum, eles se juntam? A gente vê isso acontecendo. Na política isso é muito comum. Partidos que são inimigos históricos, eles em alguns momentos se juntam para poder atacar um inimigo comum. Isso é muito comum acontecer. É o que está acontecendo aqui. O que Herodes e Pilatos estão fazendo é política. Melhor, não é política não, irmãos. É politicagem da mais baixa. Porque política é algo bom. Política tem a ver com o relacionamento entre os cidadãos. Isso é bom. Mas o que eles fazem é politicagem. E aqui eles estão se unindo por interesse. Aqui a ideia é de que eles se tornam amigos, ainda que antes, por aqueles motivos que nós vimos, eles haviam se tornado inimigos, provavelmente por aqueles motivos. Aqui eles se tornam amigos porque, veja só o que acontece. Pilatos, ele envia Jesus a Herodes. É claro que, em última instância, Pilatos quer se desfazer de um problema. Ele está querendo paz ali em Jerusalém, ele é responsável de Roma para manter a paz ali, está querendo se livrar do problema. Mas ao fazer isso, ele está passando a mensagem para Herodes, de certa forma, mostrando que reconhece a autoridade de Herodes sobre a Galileia. E Herodes pode ter muito bem ficado feliz com isso, ele pode ter o seu ego inflado, porque Pilatos reconheceu a autoridade de Herodes sobre a Galileia, enviando o Galileu para ser julgado. Então daí a ideia de que eles se tornaram amigos, porque Herodes, para recompensar a gentileza, envia novamente Jesus a Pilatos para mostrar que Pilatos tem a palavra final. Então aqui são gestos
politiqueiros para que eles se afanem um ao outro, façam bem um ao outro aqui, troquem gentilezas para que tudo fique bem. Então, o que está acontecendo aqui entre Herodes e Pilatos é isso. Um está finge mostrar que o outro manda mais, e os dois, a princípio, aqui se tornam amigos. É interessante que o cristianismo faz de inimigos históricos amigos. Por exemplo, você aqui no Brasil vê progressistas, esquerdistas, defendendo as causas islâmicas. Mas os islâmicos matam homossexuais. Nos países islâmicos, onde a Sharia governa, homossexuais são mortos. Mas você vê grupos da sociedade que defendem homossexuais defendendo islâmicos. Aí dá uma confusão, não dá? Porque agora, se esses grupos de sociedade defendem homossexuais, como é que eles estão defendendo a causa islâmica? Defendendo a cultura islâmica? A implementação da cultura islâmica aqui? É porque, veja, irmãos, tantos esses grupos de esquerda quanto homossexuais não arrependidos e islâmicos têm um inimigo comum. E qual é o inimigo comum? O cristianismo. É o que eles fazem? Eles se tornam amigos, mesmo que sejam inimigos históricos. Está vendo? Acontece a mesma coisa aqui. Então nada mudou. Contra Cristo, até mesmo os inimigos históricos se unem, porque querem destruir um inimigo comum. Outra coisa que é importante, antes de nós terminarmos aqui, é que esse texto da amizade que é criada dentro desse contexto entre Herodes e Pilatos, essa história, essa narrativa, esse momento, cumpre o que disse o Salmo 2. Olha o que diz o Salmo 2, eu vou ler para vocês, para os irmãos. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, Pilatos e Herodes, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que está acontecendo aqui entre Pilatos e Herodes? Eles estão participando de uma conspiração das autoridades judaicas. Eles estão se juntando. Isso foi dito por Davi no Salmo 2. Os reis da terra se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é tão verdade que este salmo se cumpriu neste momento, que em Atos, os apóstolos com os discípulos falam desse cumprimento. Olha o que está escrito em Atos 4, 24 e 28, eu vou ler para os irmãos. Ouvindo isto, unânimes os apóstolos e os discípulos levantaram a voz a Deus e oraram a Deus dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por meio da boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí agora continua o texto. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está vendo? Os discípulos lá em Atos, juntamente com os apóstolos, entendem que aquela amizade entre Herodes e Pôncio Pilatos era o cumprimento do Salmo 2. Os reis se juntaram contra o seu ungido. Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Messias prometido. Graças a Deus por isso, essa certeza a Bíblia nos traz. Ainda que tenha sofrido injustamente, ele agora é rei glorificado, entronizado. Mas a Bíblia é verdadeira. Olha que bênção que aqui está. A Bíblia é verdadeira. Davi escreveu desse momento aqui, há séculos, tempos atrás. O Espírito Santo falou pela boca de Davi o que ia acontecer com Cristo. Nós podemos e devemos confiar na palavra de Deus, ela é a verdade. Que magnífico. Meus irmãos, ainda um pouco sobre esta amizade de Herodes e Pilatos, nós devemos imitá-la no oposto. Se Cristo
Para os ímpios, a oposição a Cristo é motivo de amizade. Para nós, o amor a Cristo é motivo de comunhão. Se os ímpios se unem para atacar a Cristo, nós devemos nos unir para amá-lo. Paulo, em Efésios, fala que em Cristo a barreira da inimizade foi desfeita. Nós, que éramos inimigos, em Cristo somos amigos. Porque Pilatos e Herodes se juntaram, se tornaram amigos para ferir o Cristo. Nós não. Nós, por Cristo, nós que éramos inimigos uns dos outros, que falávamos mal uns dos outros, procurávamos o mal uns dos outros, agora nós somos amigos, por meio de Cristo. Porque nós amamos o mesmo Senhor, nós servimos o mesmo Senhor. Cristo, para nós, o amor a Ele deve ser motivo de união. Meus irmãos, eu termino com 5 aplicações para nós desse poderoso e maravilhoso texto. Vamos a elas então. Primeiro, meus irmãos, é que nós devemos saber que não são poucos aqueles que se aproximam de Jesus com a intenção errada. Muitos entendem, como Herodes, que Jesus é um guru espiritual para nos fazer apenas sentir melhor, que Jesus é um resolve problemas, que Jesus é apenas um mestre da moral, alguém que nos ensina como viver melhor aqui para não ter muito problema nessa vida. Alguns veem Jesus como um milagreiro a quem se recorre na hora do aperto. Herodes certamente entendia tudo errado sobre Jesus. Ele não teve compreensão exata de quem Jesus era. Por isso ele padeceu nos pecados dele. Por isso ele foi condenado ao inferno por fim. A pergunta é se eu e você entendemos bem quem é Jesus, quando nós estamos diante da sua doutrina e da sua pessoa revelada na Bíblia. O que você espera de Jesus? Que Ele apenas te anime em momentos de tristeza? Em que Ele resolva seus problemas financeiros? Que Ele te cure de uma enfermidade? É só isso que você espera dele? É só isso que você acha que Ele tem para dar? Se eu e você só esperamos essas coisas dele, é porque nós não o conhecemos de fato. Ele tem muito mais, incomparavelmente, muito mais para dar. E Jesus é muito mais do que um milagreiro, do que um resolve problemas. Ele é Deus de todo o universo e deve ser adorado como tal. Segundo, meus irmãos, nesse texto nós aprendemos que a rejeição constante da palavra de Deus faz com que Deus rejeite por fim se revelar a nós. Herodes Antipas teve muitas oportunidades de ouvir a voz de Deus pela boca de João Batista, mas ele rejeitou todas. Portanto, naquele momento ali, como nós vimos, Jesus nada disse a ele. Meus irmãos, nós devemos saber disso. Rejeição a Deus provocará a rejeição de Deus. Rejeitar a Deus fará com que Deus nos rejeite. Deus não é um tolo, irmãos, que nós podemos rejeitar a todo tempo. E quando nós decidimos não rejeitar mais, Ele estará lá como sempre esteve. Deus não é assim. Deus é santo. Deus é justo. Ele é bondoso, misericordioso. Graças a Deus porque Ele é, e nós temos experimentado isso da parte dEle. Mas Deus não é um tolo. De Deus não se zomba. Herodes achou que podia fazer o que bem entendesse. Que não precisava dar ouvidos a João Batista. E que quando ele quisesse, ele ouviria alguma coisa e se converteria. Até chegou o tempo, o dia em que Cristo nada disse a ele, porque ele sempre tratou a palavra de Deus de maneira frívola e desrespeitosa. Sejamos advertidos com essas palavras, irmãos, em tratar a palavra de Deus, hoje, agora, aqui, com a reverência que ela exige e com a fé que ela espera que tenhamos diante dela. Terceiro, irmãos, não joguemos pérolas aos porcos. Certamente há pessoas que precisam do Evangelho, que ainda que pecadoras, e ainda não conhecendo a Deus completamente, estando dando aqueles primeiros passos na fé cristã, precisam da palavra que nós trazemos a elas acerca de Cristo e do Evangelho. Mas outras pessoas não. Outras pessoas, segundo a Bíblia, são porcos. Eles não querem entrar numa discussão com você acerca do Evangelho para serem convertidas. Eles querem fazer você perder tempo. Eles querem zombar de você.
Eles querem te ridicularizar. Peçamos a Deus sabedoria de reconhecer quem é ovelha e quem é porco. Quem necessita de fato e quem está de maneira angustiada, precisando do Evangelho para a conversão, e quem são aqueles que querem só zombar do Evangelho. Aos que querem só zombar do Evangelho, que Deus nos dê a graça de perceber isto e que nós não joguemos pérolas aos porcos, porque os porcos só farão desprezar as pérolas e se voltarão contra nós para nos dilacerar. Portanto, irmãos, não joguem pérolas aos porcos. Não perca tempo com quem constantemente tem não só rejeitado, mas zombado do Evangelho. O Evangelho não merece isso. O Evangelho não merece zombaria. Não perca tempo. Ore por essas pessoas, mas não participe da zombaria, do jogo zombeteiro deles. Quarto, tenha Cristo como seu exemplo de firmeza quando de ti zombarem e te desprezarem por amor a Ele. Jesus Cristo, irmãos, suportou muitas coisas por amor de nós. Que suportemos então por amor a Ele. Não tenha medo de se declarar um cristão. Não tenha medo de andar por um caminho quando os homens todos eles estão se desviando do caminho. Não tenha medo de quando zombarem de você e quando te ridicularizarem por tua fé. Cristo suportou todas essas coisas por nós. Que Ele nos faça então, pelo seu poder, suportar todas as coisas por Ele. Não tenha medo do que o mundo há de dizer da sua fé. Fique firme. Permaneça pelo poder de Deus, firme no caminho que é Cristo. Porque Cristo tem nos dado o seu Espírito. Espírito não de covardia, mas de poder, coragem, ousadia. Por fim, lembremos-nos que nossa comunhão deve ser com aqueles que, como você, que como nós, temem ao Senhor. Os ímpios se unem contra o Senhor. E nós, crentes, nos unimos aos ímpios? Não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O fiel, o bem-aventurado, o servo de Deus, não terá prazer na comunhão daqueles que zombam, dos escarnecedores, daqueles zombeteiros, daqueles que ridicularizam Deus e a sua obra e o seu Cristo. Nós vamos amar a companhia dos santos. Como Davi disse, Senhor, como amo estar na presença dos seus santos. Tenho neles todo o meu prazer. Com quem que você tem andado? Quem tem sido os seus amigos? Em que tipo de amizade eu e você temos nos deleitado? Deus quer, meus irmãos, que nossos amigos sejam aqueles que temem a Ele como nós tememos. Deus deseja que a nossa amizade, ordena que a nossa amizade sejam com aqueles que servem ao Senhor Jesus e amam a Ele, crendo nele, como nós também o fazemos. Meus irmãos, não somos nós que decidimos quem serão os nossos amigos. É Deus que decide por nós. Nós somos servos de Deus. Ele decide tudo acerca da nossa vida. Então, que nossos amigos sejam aqueles que Deus deseja, requer e ordena que sejam. Assim, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos. Queridos, vamos orar e vamos empreitar a bênção apostólica e depois nós vamos passar alguns avisos rápidos aqui. Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra santa e obrigado por ter-nos a bênção de estarmos diante dela no dia do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas ferramentas que o Senhor nos deu para que nossos irmãos tivessem também acesso à pregação. Ó Pai, guarda-nos e livra-nos, abençoa-nos, sustenta-nos, contamos com Tua companhia. Ó Deus, muito obrigado pelos sofrimentos de Cristo. Quando, nesse momento, nós podemos pensar muito em nossos sofrimentos. Ó Deus, olhar para os sofrimentos de Cristo e tudo aquilo que Ele suportou por nós é de fato confortante, é de fato fortalecedor. Que nossos olhos estejam fitos em Cristo, em toda a angústia a qual Ele experimentou e pelo seu poder maravilhoso. E no seu poder maravilhoso estejam os nossos olhos fitos, que tem de fato a graça de nos socorrer em tempos de angústia. Assim, ó Deus, nos abençoe, guarda o Teu povo
Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós passamos alguns avisos aqui importantes. A gente quer agradecer a Débora, que está aqui com a gente, que tem nos ensinado a transmissão aqui ao vivo e também na gravação dos nossos cultos. Nosso irmão Diácono Luiz também está fazendo companhia, nos ajudando, e Daiane no piano. Estamos só nós 4 aqui, guardando a distância necessária, viu, irmãos? Com a janela aberta também, tudo direitinho, tá bom? A gente agradece a esses irmãos queridos. Meus irmãos, os avisos nós temos colocado no nosso grupo de WhatsApp, grupo da igreja, e também no grupo do Clube do Livro. Se você não faz parte do grupo da igreja, do WhatsApp, passa o telefone para nós adicionarmos você, tá? Para você ficar aí atento aos nossos avisos e às nossas recomendações, tá bom? Meu aviso agora é apenas, são dois. Dois que eu me lembro, viu, irmãos? Só falta eu aqui também, né, não largar vocês. O primeiro é sobre o jejum, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil convocou um santo jejum para hoje, tá, irmãos? É o momento de nós nos consagrarmos a Deus. As instruções foram passadas lá nos grupos do WhatsApp, tá? Então, você pode escolher aí o horário, fica a seu critério, o horário qual você praticará o jejum. Se agora pela manhã, você talvez já esteja fazendo, até o meio-dia, desde que você levantou, né, até o meio-dia, do meio-dia até as 18 horas e das 18 horas até a meia-noite. Você pode, às vezes você tendo condição, Deus te dando graça, você pode fazer até jejum em 2 períodos, ou em 3, isso é subjetivo. É você em sua condição, diante de Deus, que vai decidir. Nós demos algumas só recomendações, algumas diretrizes para conduzir os irmãos nesse sentido. A Igreja Presbiteriana do Brasil fez isso, oficialmente, e os irmãos têm as informações aí nos grupos do WhatsApp, tanto o grupo da igreja quanto o Clube do Livro, tá bom? Então observem, vamos estar orando. Nesse momento de jejum, é importante lembrar que não é só deixar de comer, tá, irmãos? Tá? E lembrando que, por exemplo, se eu deixei de tomar o café da manhã, aí agora eu vou almoçar, eu vou descontar a minha fome do café da manhã no almoço, não é para fazer isso, tá? É para observar e administrar o seu almoço normal, tá? Não é descontar a fome do café da manhã no almoço e nem no almoço no jantar, e assim, né? Vice-versa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Mas lembrando que o jejum não é só para deixar de comer por aquele período, é se consagrar também nesse período a Deus. Ore a Deus com a sua família, ore a Deus individualmente, leia a palavra de Deus com a sua família no culto devocional do lar, leia a palavra pessoalmente, individualmente, você aí, observe esses meios de graça que Deus nos deu para serem de fato abençoadores nesse momento de jejum, tá? Então, jejum não é só ficar aí longe do alimento, enquanto você ficar longe do alimento, consagrar-se a Deus pelos meios de graça, oração, leitura da palavra, você pode também adorar a Deus com cânticos. Então faça isso, observe isso, com leituras de livros devocionais, piedosos, então, livros devocionais. Então faça isso, aproveite o seu tempo de jejum e louve a Deus nele. Lembrando também, irmãos, que ainda que o jejum seja aí convocado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, você não precisa ficar falando que está jejuando, tá? Então, tá bom? Não precisa postar no Instagram lá, não, tá certo? Fica isso para você e para o Senhor só, tá? Até porque, se você colocar no Instagram, vai sair com a sua cara lá feia, né, de não ter comido, então não faça isso, tá? Recomendações estéticas também, tá? Por questões estéticas. A minha outra, o pessoal está querendo rir aqui do lado, né? Meus irmãos, a outra recomendação é a seguinte, queridos, é que hoje à noite os irmãos façam o culto devocional. Os irmãos estão, o culto do lar, os irmãos estão acompanhando essa postagem, vou dizer assim, vou usar esse termo, no grupo da igreja do Clube do Livro, das devocionais que a cultura cristã tem viabilizado para nós, sobre Abacuque, tem sido maravilhoso, maravilhoso. Lá tem um roteiro do culto do lar, tem a leitura da Bíblia, a explicação do texto, depois tem cânticos e oração final. Olha,
a Cultura Cristã, nossa editora, está de parabéns, meus irmãos. Graças a Deus, num momento tão precioso, eles tomaram essa providência de nos ajudarem. Então, nós vamos enviar hoje a devocional de hoje para o culto do lar, e os irmãos usem à noite, tá? Não fiquem sem adorar. Por exemplo, nós tivemos aqui a gravação desse culto pela manhã, para que de manhã estejamos juntos aqui, mesmo que virtualmente, mas à noite nós não faremos para incentivar o culto do lar. Não é porque não vamos fazer à noite, porque né, não vamos querer trabalho com isso. Não é esse o espírito. O espírito é trabalhar em duas frentes aí. O culto virtual de manhã, né, o culto real, porém, por meio da virtualidade, né, das mídias sociais, o culto é real. Pela manhã, então nós vamos tomar nós tomamos essa atitude, e juntamente com ele também incentivar o culto das famílias, o sacerdote do lar, o marido, os pais junto com os filhos, dirigindo o culto doméstico. Então nós estamos agindo em duas frontes, tá? O culto aqui, né, via YouTube de manhã, e o culto, peço aos irmãos que façam o culto, por favor, meus irmãos, segundo a graça de Deus, façam o culto à noite também, tá bom? Junto com seus familiares, que Deus muito os abençoará. Lembrando que é o dia do Senhor, né? Não mudou por conta da nossa situação, do contexto, né? Continua sendo o dia do Senhor, onde nós devemos nos consagrar a Ele, tá certo? Irmãos, é isso. Deus abençoe e guarde vocês. A gente está com muita saudade de vocês, e em breve, se Deus quiser, vamos orar a Deus, aproveitar esse dia para nos consagrarmos em oração, para que Deus mude essa nossa situação rapidamente. Deus tem poder para fazer isso, para que em breve nós sejamos todos aqui na igreja. Aqui na igreja não, né? A igreja somos nós, aqui no local de reunião, viu? Deus abençoe e guarde vocês, um abraço e até mais, se Deus quiser. Lembrando que terça-feira nós temos live aí da reunião de oração, tá? Acompanha aí, 19h30, nós entramos ao vivo ali no Facebook, tá bom? Para estarmos juntos orando e trazendo uma meditação assim rápida também, tá bom? Deus abençoe e guarde você, até mais, irmãos. A mighty fortress is our God.